Muito bem, nós ficaremos aqui com o livro de Neemias. Neemias capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos para o capítulo 4 de Neemias. Vamos lá, todos juntos. Então, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, tá bem? Livro de Neemias, no capítulo 4, estamos estudando de forma expositiva o livro de Neemias, examinando cada parte do livro de Neemias, capítulo a capítulo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e já temos aprendido várias lições. Eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos na lição anterior. Mas enquanto isso, abra sua Bíblia para o livro de Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, no capítulo 4. Ok? Estão comigo? Uma breve recapitulação do que nós vimos no estudo na lição anterior. E essas lições são tão importantes à nossa vida que elas estão ligadas à área cristã, mas estão ligadas também em como trabalhar em equipe, como servir melhor no meu trabalho. Então são lições também direcionadas à vida do dia a dia. Na lição anterior, que foi a lição número 3, nós vimos que Neemias, ele era o copeiro, né? Vimos essa expressão, ele era o copeiro do rei. E lembra, não vou contar todo o contexto, porque nós já vimos bastante sobre o contexto. Neemias estava numa situação em cativeiro, como a expressão é usada. Estava no finalzinho dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, tá certo? Então nós já vimos nas lições 1 e 2 um contexto bem trágico, que foi a história de Israel sendo levados cativos à Babilônia. E o Neemias estava lá em Suzã, e ele, nessa época, ele deixa bem claro, ele era copeiro do rei. Nós vimos que Neemias, ele se entristeceu porque o seu povo estava vivendo em opróbrio, o povo estava vivendo em grande tristeza, e chegando diante do rei com o copo, o rei percebeu então que Neemias estava triste e perguntou a razão dessa tristeza. Imaginava-se o rei que deveria ser uma tristeza profunda, e de fato era. E Neemias então abre a sua boca para dizer que a razão da tristeza era porque o seu povo, os judeus, estavam vivendo em grande desprezo e miséria, porque a Babilônia, há 70 anos atrás, havia destruído o templo, queimado os portões, e o povo que sobreviveu vivia em grande miséria. Então ele pediu permissão para descer à sua terra e restaurar os muros. Então nós aprendemos algumas lições. Uma delas é que os nossos planos e sonhos precisam atender à vontade de Deus. Nós temos planos, temos projetos, e esses projetos e sonhos, eles precisam atender ou corresponder, estarem alinhados com a vontade, com os planos também de Deus. Nós vimos em Neemias 2:8 que o rei me deu porque a boa mão de Deus era comigo. Então essa expressão que a boa mão de Deus era comigo, que Deus estava aprovando esse plano então de Neemias. E vimos que Neemias chegou em Jerusalém, e ao chegar foi grande tristeza e choro, passando 3 dias pensando, sem comunicar com os que foram com ele. E aprendemos a segunda lição, saber a hora de falar dos planos, sabedoria, saber a hora de comunicar para as pessoas. Então Neemias passou alguns dias ao lado de outras pessoas, e ele não comunicou o que ele veio fazer, porque ele esperou a hora certa de fazer isso. Então daí também extraímos uma lição importante, que nossos planos, eles precisam ser comunicados, mas no tempo certo e na hora certa, para não estarmos falando coisa demais antes do tempo certo, tá bom? E vimos um pouco sobre a história. A terceira lição que tiramos da lição 3 é que nós encontraremos adversidades em todos os nossos planos, e daqui nós vamos continuar a lição, porque a lição de hoje fala justamente sobre isso: como lidar com as oposições que surgem em nossa vida, como lidar com as críticas do dia a dia. Foi o que aconteceu, porque a partir do momento que Neemias falou, começou a suscitar adversidades,
e adversidades tais ao ponto dele se defenderem até com espada, porque era grande a adversidade que surgiu. Então, vamos para a lição de hoje. Neemias, lidando com as dificuldades no relacionamento. Esse é o tema do estudo de hoje pela manhã. Vamos para a leitura. Neemias capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aí. Eu vou fazer a leitura do livro de Neemias, capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não lhe risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificam. Vamos por parágrafo. Aqui nós já temos uma lição a extrair. Neemias, ele havia comunicado da sua missão, e o povo começou a trabalhar no capítulo 3. Todo o capítulo 3 você vai ver o nome das pessoas que estavam trabalhando, e eles começaram edificando as portas, os portões, para já dar segurança à cidade. Eles começaram já a construir as vigas das portas e os portões, para então dar uma certa segurança. E todo o capítulo 3 nós temos as expressões ali, ao lado dele, junto a ele, trabalhando juntos, um ao lado do outro, edificando então os muros, e a começar pelos portões. É citado várias portas ali de Jerusalém, dos dias de Neemias. Mas, ao saberem disso, as peças boas ali, Sambalate e Tobias, começaram a criticar, começaram a falar severamente contra os judeus, a ponto de dizer: o que é que estão fazendo esses fracos? Esses judeuzinhos aí, o que é que eles estão fazendo? Será que eles vão querer levantar os muros em um só dia? Tudo que foi derrubado, será que eles vão conseguir fazer isso em um só dia? Para que esse ânimo todo, para que essa carreira toda? Aí Tobias agravou, dizendo: não se preocupe não. Ainda que eles levantassem isso tudo aí, vindo uma simples raposa, vai o quê? Vai derrubar os muros. Ele não sabe fazer esse serviço não. Vindo uma simples raposa, vai derrubar esses muros aqui de Jerusalém. Eles não têm qualificação para fazer isso. Não se preocupe não, Sambalate. Até uma raposa pode derrubar esses muros. Aí a questão não é o que as pessoas dizem, é como vai ser nossa reação diante das críticas. Como Neemias reagiu às críticas, como o povo reagiu. E o estudo é justamente sobre isso. Como lidar com as dificuldades, com as oposições que surgem em nossa vida. Assim como foi nos dias de Neemias e o povo, os judeus, que estavam em miséria, com as críticas, assim também no nosso dia a dia. Vez por outra também nós somos criticados por alguma coisa, somos zombados por alguma tarefa nossa, por algum plano, a ponto de nós ouvirmos coisas que não deveríamos ouvir, injúrias. Como lidar com essas oposições do dia a dia? Bem, o primeiro é que nós precisamos aprender a lidar com as críticas. Neemias 4, versículo 3, porque justamente diz aqui: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará seu muro de pedra.
Pense numa coisa ruim, você está trabalhando, você fazendo alguma atividade boa, com todo o ânimo, e chega alguém no seu ouvido para criticar. É muito ruim. Isso desestrutura a pessoa. Isso abala as nossas emoções. E era de propósito mesmo para abalar, desestruturar as emoções dos judeus. E nós precisamos, meus irmãos em Cristo, aprender a lidar com as críticas no nosso dia a dia. Coisas simples, como alguém está lutando para conseguir um objetivo, comprar um transporte, ou um plano de juntar certo valor para comprar um imóvel, ou comprar um terreno. Não vai ser fácil, não. Você vai ouvir muita coisa, você vai ouvir críticas também. Ah, pastor, eu estou trabalhando na igreja agora, eu estou muito animado. Vai ouvir também críticas, vai ser injuriado também. A questão é que nós precisamos aprender. Ah, agora eu vou emagrecer. Não, agora eu vou para a academia, eu vou lutar, eu estou muito obeso, eu vou lutar contra isso. Vai ouvir críticas também. Certo? Vai ser pesado para você. Então, nas pequenas coisas que vamos fazer em nossos planos, surgirão críticas a ponto de tentar nos derrubar. Eu já ouvi uma vez alguém dizer para mim: você ainda está perseverando na fé? Uma pessoa que se desviou da fé em Cristo, ou talvez nunca creu verdadeiramente, disse para mim uma vez: você ainda está na igreja ainda? Numa época dessa, você ainda serve a Deus? Sim, eu estava firme o suficiente para dizer que aquilo ali não era nada, não é? Sim, eu estou servindo a Deus. Você está aguardando o Senhor Jesus ainda? Sim, ainda eu estou com fé que Ele irá voltar ainda. Então, em todas as áreas da nossa vida, vai haver críticas. Dentro de casa, na rua, na escola, no trabalho, você vai ouvir coisas ruins, injúrias. A questão é como nós vamos responder a isso, como nós vamos reagir a isso. As críticas, perceba que elas foram feitas também ao público. Prestou atenção? Não foi só a pessoa, foi espalhando. Então, essas críticas são muito ruins, porque elas vão espalhando ao público, querendo difamar, no contexto aqui, os judeus, né? E Tobias e Sambalate faziam questão de espalhar essa crítica aqui. Esses fracos judeus. É muito ruim a pessoa ser chamada de fraco. Injúria para atingir as emoções da pessoa. Deixa eles construírem, uma raposa vindo vai derrubar esses muros deles aqui. E às vezes nós somos injuriados da mesma forma. E precisamos aprender a lidar com as críticas que vêm em nosso trabalho, em nosso dia a dia. E às vezes tem uma expressão que os cearenses usam muito, né? As injúrias ficam latejando nos nossos ouvidos, não é? E às vezes vem de um amigo, às vezes vem de alguém da família, às vezes vem do marido mesmo, às vezes vem da esposa, vem de um filho, aquele latejar em nosso ouvido, aquela crítica nos incomodando. Elas nos prejudicam, irmãos, emocionalmente. A questão de lidar com as críticas é para lutar com as nossas emoções e não permitir o que você ouve que venha descer para o seu coração, porque isso vai mexer com as suas emoções. Existe uma expressão que diz: deixa entrar no ouvido e sair pelo outro. É fácil dizer, mas às vezes nós estamos tão debilitados que ouvimos e permitimos que o que estamos escutando desça até o coração e cria uma mágoa, cria um ressentimento contra aquela pessoa e nós não conseguimos viver direito. Mas Neemias,
ele não permitiu que isso descesse ao coração, essa injúria, essa crítica que ele ouviu severa, ele não permitiu descer pelo coração, até o coração e tirar as suas estruturas emocionais. Não. Neemias, ele continuou firme no propósito de que a mão de Deus era com ele. Ele mencionou isso no capítulo 1. A boa mão de Deus é conosco. Ele encorajou o povo dizendo, olha, o Senhor é conosco, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E às vezes quando estamos querendo nos reestruturar, nós vamos ser também criticados, zombados, injuriados. E aí cabe a nós a saber lidar com isso. Eu quero lhe contar um testemunho pessoal. No primeiro mês que eu assumi a igreja aqui em Vila Paraguai, eu recebi uma pancada tão grande de um irmão em Cristo, não vou citar o nome. A pancada foi tão grande que foi mesmo para quebrar as pernas, como diz, né, no ditado popular. A crítica foi, esse aí não dura um mês aí nessa igreja não. Esse pastor aí, ele tem histórico já que ele dura pouco tempo nas igrejas, ele não dura mais do que 3 anos. Estava certo mesmo. Até aí a pessoa estava certa. E a crítica que eu recebi foi, não dura um mês nessa igreja. Aí depois aumentou, não, vou colocar 1 ano, porque eu estou sendo muito criterioso. Não dura 1 ano aqui nessa igreja. E eu busquei a Deus em oração, eu disse, Senhor, eu estou tão animado, pense numa pancada grande. No ouvido, né? Chega, doeu na alma. E eu orando a Deus, eu pensei o seguinte, eu tenho certeza que eu não duro mesmo 1 semana. Se for para confiar em mim, eu não duraria 1 mês mesmo não, esse irmão estava certo. Mas se for na graça de Deus e confiando nele, até o tempo que ele permitir. E eu não permiti que isso viesse ao coração. Eu lembro disso. Eu lembro muito bem disso. Mas a luta é aprender a lidar com isso e transformar isso em degraus para crescimento, em ouvir aquilo ali e transformar essa crítica em algo para motivar, em até uma certa vigilância, e usar aquilo ali como uma certa vigilância. Olha, aquilo ali é uma vigilância para mim. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. E Neemias passou por isso de modo severo, nós vamos ver já já, a ponto dele pedir às pessoas para os homens trabalharem com uma mão e a outra mão segurar uma espada, com medo que a oposição viesse. Então, às vezes, nós vamos passar por coisas severas mesmo, mas precisamos lutar para que não venha descer para o nosso coração e a sabermos lidar com isso, de modo que venhamos glorificar a Deus, venhamos adorar ao nosso Senhor. Então, às vezes, nós passamos disso aqui para isso por causa das críticas que são muitas, e aponta um, aponta outro, e aponta outro, e aponta outro, e às vezes poucos vão chegar para lhe abraçar, para lhe encorajar e dizer, olha, eu estou ao seu lado aqui, eu vou lhe ajudar também. Mas às vezes não vai acontecer não, às vezes vai acontecer isso aqui mesmo, olha. Aí vem Tobias, vem Sambalate, e vem outro, e apontando, e às vezes quando é em equipe, começam também a desestruturar os outros, aí os próprios da equipe também começam também já a apontar, e não é fácil. Precisamos aprender a lidar com a crítica, e até nos nossos dias mesmo, que são vários tipos, precisamos glorificar a Deus diante das críticas. Às vezes nós queremos falar, eu vou devolver na mesma moeda. Esse não é o caminho. O caminho é você perseverar e fazer a sua parte. Às vezes queremos devolver na mesma moeda. Eu vou dizer também para esse irmão, eu nunca procurei esse irmão para dizer
Ou para passar na cara e dizer bem assim, olha aqui, ó, já vai chegando 3 anos. Não. Deus, responda por mim. Senhor, responda por mim. Às vezes eu e você queremos falar na lata. Dizer, não, eu vou... Me criticou, pois eu vou também agulhar ele. Eu vou também apunhalar. Olha os pecados dele também. Você está falando os meus? Pois você e sua família, e começamos também. Isso não glorificamos a Deus. A defesa. Jesus tinha todos os recursos ao seu favor para descer daquela cruz e mostrar para aquele povo ali que ele era o Filho de Deus. Mas ele se humilhou. Como um cordeiro o quê? Mudo. Perante os seus tosqueadores. Ele o quê? Não abriu a boca. E foi cumprir a vontade de Deus. E é assim que nós devemos agir. Não é fácil. Ouvir. Deus responda por nós. Neemias disse, a boa mão de Deus é comigo. O Senhor está conosco. Vamos trabalhar. O que estamos ouvindo aqui é para nos desestruturar. Tirar o ânimo. Vamos à frente, a boa mão de Deus é conosco. E diz o texto que eles trabalharam tanto que teve resultado. Vamos continuar na leitura aqui? Teve resultado. Por quê? Vamos ver o porquê. Versículo 6 diz, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Aqui vamos para a próxima lição, porque o povo tinha ânimo, o povo se alegrou, não trouxe as injúrias para o coração. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias 4 e 6, anota esse texto para você. Vamos decorar esse versículo para o próximo domingo? Vamos citar todos juntos? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sim, nós precisamos de manter o ânimo. Manter o ânimo. Focado então na boa mão do Senhor. Foi assim que Neemias encorajou todo o povo a olharem para a pessoa de Deus e a se firmarem no propósito maior de glorificar a Deus. E eles mesmos ficaram admirados. Nós fechamos os muros ali até a metade. Então isso, o povo, olha, teve resultado. Trabalharam unidos, com propósito, e houve resultado, e isso trouxe ânimo. Pois é assim que nós devemos lidar em nossos relacionamentos com as críticas. É usando como ferramentas para que então venhamos ser vigilantes e estarmos atentos ao serviço e mantermos o ânimo. Pensa numa tarefa difícil, é manter o ânimo. É fazer com que o ânimo seja um ânimo constante. Um ânimo que não esteja oscilando de um dia para o outro. Interessante que lá no livro de Tiago, tem essa expressão falando sobre o homem de ânimo dobre. Você conhece essa expressão? O homem de ânimo dobre. E o que significa isso? Significa dizer um ânimo de duas faces. Se vira para um lado, está alegre, com ânimo. Mas se vira para o outro, está desanimado. Ânimo dobre. E o que é necessário, então, para vencermos as lutas, as dificuldades do dia a dia, é um ânimo constante. É um ânimo estável, sustentados, amparados, ancorados na graça de Deus. Certo? E esse ânimo, para ele ser um ânimo constante, não deve estar baseado no que as pessoas dizem. Não. Conta-se a história, eu imagino que seja verídico,
de que o Charlie Chaplin se inscreveu num concurso para imitar o Charlie Chaplin, o próprio. Quem conhece o Charlie Chaplin ou conheceu? Levante sua mão. Os filmes, as histórias, né? Eu achava muito legal aquilo. Ele se inscreveu no concurso para imitar ele mesmo. Sabe em que lugar ele ficou no concurso? Em terceiro. O Charlie Chaplin foi imitar ele mesmo e ele perdeu, ele ficou em terceiro. Sabe o que isso significa? Se você for viver ouvindo os outros, você não serve nem para ser você mesmo. Nem para ser você vai servir. Ficou em terceiro. Então, o nosso padrão de ânimo não é o que as pessoas dizem, irmãos. É claro que é muito bom ser encorajado, né? É muito bom ouvir do marido, ouvir da esposa, de um filho, de um irmão, de um amigo em Cristo, uma palavra de ânimo encorajadora, isso é muito bom. Mas nem sempre vai vir. E não seja tão crítico, porque às vezes você mesmo vai desanimar alguém. Eu mesmo, por vezes, vou desanimar você. Com a palavra, com algo que eu vou dizer. Então, às vezes, nós vamos ser vítima, e às vezes você vai ser aquele que vai ser o opressor, aquele que vai dizer alguma coisa. Então, manter o ânimo é uma questão de propósito. A boa mão de Deus era conosco. Perceba que os opositores, né, tentaram desanimar, falando. E eles tentaram também impedindo. Versículos 7 e 8 mostra que eles tentaram impedir a construção. Eu vou ler, tá bom? Escuta com atenção, versículos 7 e 8. Os opositores viram que não conseguiram tirar o ânimo dos judeus, pois eles fizeram outra estratégia, que foi atacar, literalmente mesmo atacar. Mas, versículo 7, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, olha aqui o recurso, oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, só até aqui, então eles se protegeram, mas necessário manter o ânimo. Então, diante do trabalho que eles tiveram de erguer os muros, viram os arábios, os adoditas, Sambalate, Tobias, que eram samaritanos. Então, por isso, uma das queixas no Novo Testamento, que os judeus não se dão com os samaritanos, vem desde essa época aqui. Então, veja que eles começaram a trabalhar e o povo viu que eles estavam animados. O semblante deles trabalhando era de alegria, de vigor. Então, eles começaram a fazer uma trajetória de atacá-los fisicamente para tentar desanimá-los, mas o povo estava com ânimo. E aí, quando veio o próximo plano, foi de justamente trabalhar com a mão e com a outra mão, com a espada, para se protegerem dos inimigos. E muito mais além. Alguns que estavam trabalhando em cima se protegiam de uma forma, e os que estavam trabalhando embaixo, nos dá a entender que eles ficavam com espadas para protegerem aqueles que estavam em cima, e assim vice-versa. E assim o povo ia reconstruindo os muros de Jerusalém, e Deus então dando vigor a eles. Mas uma das grandes dificuldades, irmãos, em fazermos alguma coisa é para manter o ânimo, nos mantermos constantes. Alegria, esse é um emoji muito conhecido, nós usamos no WhatsApp, não é? No Facebook, no Instagram. Ânimo. Mas às vezes nós ficamos assim, cabisbaixo. E o Senhor Jesus disse aos discípulos:
em João 16, no finalzinho do capítulo: no mundo tereis aflições, mas tende, nota 10 para vocês. Muito bem, nota 10. Bom ânimo, alegria, né? Constância, ânimo para fazer as coisas. É uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Você que trabalha com alguma coisa para encorajar a equipe, é muito trabalhoso, mas vamos nos amparar onde? No ânimo dos outros? Não. No ânimo da graça de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os recursos que você precisam para vencer, eu lhes dou. Eu venci o mundo. Já estão à sua disposição esses recursos. Então o Senhor Jesus tem todos os recursos para nós vencermos o desânimo, o ânimo da graça de Deus. Nós devemos nos amparar nela, nos ancorar, protegidos então pelo ânimo da graça de Deus. Amém? E a minha pergunta: como você tem lidado com as críticas? Como você tem... Como está o seu ânimo diante das lutas que você tem passado? Não é fácil, nós devemos perseverar na graça, no amparo e nos recursos que Deus tem nos dado. Tende bom ânimo. Vamos trabalhar agora com o versículo 14, porque a lição não para. Nós vamos aprender a terceira lição no versículo 14. Vamos colocar os olhos lá? Se você está acompanhando, versículo 14, veja agora a atitude de Neemias diante disso tudo. Versículo 14 diz assim, vou ler o 13 para melhor o contexto. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, e suas lanças e os seus arcos. O versículo 14, inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias agora, ele se dispôs, colocou por famílias, organizando, e colocou então o propósito, dizendo, olha, lute por suas famílias, lute por sua vida. E colocaram alguns com lanças, espadas e arcos. E a próxima lição que vamos extrair desse texto é: seja um encorajador com a sua vida em prática. Porque Neemias, ele encorajou o povo, mas diz agora no versículo 14 que ele se dispôs. Neemias não somente trabalhou, mas ele também segurou as ferramentas para fazer a sua atividade. É uma das coisas que eu gosto de fazer para encorajar os nossos homens, a nossa igreja. Não é só dizer, é partir de nós mesmos, fazermos, ter a atitude de fazer, seja a mais simples coisa que for, não fique só falando, tenha a atitude de fazer. Dessa forma você vai encorajar. Às vezes tem alguém trabalhando e você encorajando do lado, é muito bom, mas seria melhor ainda se você fala, verbaliza, mas você também faz. Que existe uma expressão em nossos dias que diz que falar é fácil e fazer é difícil. Pois esse difícil é muito encorajador. Você vai lá e ajuda aquela alma vivente, aquele irmão, aquela família. E nem sempre vamos receber um obrigado. Eu lembro muito, até hoje, eu tenho essa mania, se eu estiver em algum lugar e alguém na rua estiver precisando de ajuda, eu paro o carro e vou lá. E às vezes Terezinha, a irmã Terezinha, né? Meu filho, alguém vai ajudar. Ou esse alguém sou eu, vou lá, vou ajudar. E uma vez lá em Pacajus,
tinha um homem empurrando um chevette, rapaz, um chevette velhinho, né? E aí, cadê esse carro pegar? E lá vai eu passando, aí parei. E a Terezinha nem falou nada, que ela já sabia. Desci, fui ajudar aquela alma vivente. Porque é uma oportunidade também de evangelizar, de falar da graça de Deus, de citar um versículo, de criar uma amizade, um vínculo. E eu desci para ajudar aquela alma. E era quente, um sol bem ensolarado, né, escaldante. E aí ele lá vai, entrou no carro, e eu com toda a energia empurrando mais outra pessoa, e o carro pegou, e eu fiquei tão alegre, né? E quando eu olhei, achando que o homem ia descer, ele foi embora e não deu satisfação. O carro pegou, ele esqueceu até que tinha gente empurrando, e ele foi embora. E eu fiquei pensando, rapaz, eu não vou ajudar mais. Eu fiquei pensando, rapaz, em vez de pisar na embreagem do carro, meu amigo, muito agradecido, mas nem isso ele fez, seu Chiquinho. Plantou ele no rumo de baixo e acabou-se no mundo, né? Oh, rapaz, mas também, né? Mas não é por esse que eu vou ter que basear em ajudar outro, não. Mas lhe dizer que manter o ânimo é uma tarefa árdua. Mas além de manter o ânimo, é necessário você ser um encorajador, não falando, mas fazendo. É muito fácil apontar. Vamos fazer também. Ah, pastor, eu estou ouvindo isso aqui. Pois vamos ajudar um ao outro. Foi assim que Neemias fez. Ele encorajou verbalizando, mas ele encorajou também pegando, fazendo, atitude, ação. Então, maridos, homens do lar, digam para a sua família, mas também o quê? Façam, tenham ação para fazer as coisas, tá bom? Tenham ação de fazer as coisas. Então, é uma lição ligada à liderança, mas ligada ao pai de família e ligada ao quem está cuidando de um grupo. Fale, mas também faça, seja um encorajador na sua vida prática. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhavam as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Nós vamos para a próxima lição. A próxima lição é que eles trabalhavam. Olhe para esse versículo. Qual é a lição aqui? Trabalhávamos na obra. Metade empunhavam as lanças. E a outra fazia o quê? Desde o raiar do dia até o sair das estrelas. A metade ficavam armados e a outra metade trabalhando. Qual é a lição que temos aqui? Qual é a lição? Muito bem, Helena. Pode dizer, Leânia. Pode dizer. Muito bem, irmã Helena. Trabalhavam juntos, né? Cada um com sua atividade. Olha, está no plural. Trabalhávamos. Trabalhávamos. Um fazia uma parte, outro fazia outra. Não precisa abrir, mas no capítulo 3 nós temos 9 expressões dizendo ao lado dele, junto dele, ao lado dele trabalhava família tal, ao lado de outro trabalhava família tal. No capítulo 3 temos essas expressões repetidamente mostrando que nós precisamos trabalhar em unidade. O povo trabalhava em unidade, enquanto uns empurravam, outros o quê? Seguravam as lanças de dia e de noite. Diz que até as estrelas, né? O sol vindo, nascia, descia, e aí eles trabalhavam, uns faziam uma parte, outros faziam outra parte. Mas eles estavam trabalhando em unidade. E essa é uma lição para a igreja, né? É dos dias de Neemias, mas para nós também, que precisamos trabalhar em unidade, um ao lado do outro. Não se colocando na frente um do outro. Porque quem se coloca na frente vai o quê? Atrapalhar o serviço. Não se coloque na frente. Se coloque ao lado dele, ao lado dela. Não se coloque na frente. Ah, eu vou ser oposição.
Cuidado que às vezes pode ser atropelado também quem se coloca na frente. Se coloque ao lado para ajudar, para exortar, às vezes para repreender também. Mas ao lado isso é referência à unidade. O povo trabalhava uns, mão na massa, empurrando pedra, levantando, e outros com lança nas mãos, mas todos trabalhavam. Não tem como trabalhar, irmão, sem unidade. Opa! Neemias conseguiu unir o povo de forma incrível. As Escrituras nos ensinam bastante sobre unidade e o seu valor no reino de Deus. A unidade tem grande valor no reino de Deus. Nós vamos fazer algo, não se oponha, coloque-se ao lado e ajude. Tem até alguma observação a fazer, mas se coloque ao lado para juntos olharmos para frente. Eu quero convidar o irmão Jair aqui, por favor, bem rapidinho, Jair. Aí fica bem aqui para a câmera nos pegar, né? Pronto. Pai, devia ter chamado outra pessoa mais bonita. Pois bem, fica aqui, Jair. Quando estamos fazendo alguma coisa e a pessoa se coloca ao lado, significa dizer que nós vamos olhar, olha para lá, Jair, na mesma direção. Nós estamos um do lado do outro. Mas se vamos fazer alguma coisa, Jair, você é o opositor. Aqui, olhando para mim, Jair. Gente, já atrapalhou a paisagem. Então, vamos começar a olhar uns para os outros, vamos começar a bater cabeça, Jair. Aí começamos a olhar uns para os outros, Vânia. Aí vamos encontrar defeito? Meu Senhor, demais, demais. Pastor, não sabia que o senhor era assim. Você não sabe nem como eu sou lá em casa. Pastor, Jair, não sabia que você era assim. Mas quando olhamos, o foco é outros. Olha lá, Jair, olha. O irmão Zé Clóvis, olha. Nós olhamos juntos, dá até para olhar mais distante, mas quando se coloca na frente, é oposição, vai dar trabalho. Pode sentar, irmão. Você quer dizer alguma coisa, Jair? Já tomou café? Muito bem, muito bem. Então, trabalhar em unidade. Amém?